Descobri que meus pais abriram 12 cartões no meu nome desde os meus 16 anos. E só percebi porque meu financiamento estudantil foi negado. Confrontei os dois, tremendo de raiva. Eles riram. Só pararam quando as viaturas estacionaram na frente de casa. Meu nome é Harper, tenho 18 anos. E acabei de descobrir que meus pais destruíram minha vida financeira antes mesmo dela começar de verdade. Tudo começou quando recebi aquele e-mail. Sabe aquele momento que você espera há meses? Aquela notificação que vai definir seu futuro? Pois é, eu tinha me candidatado para uma universidade incrível, meu sonho desde sempre. As notas estavam boas, a redação tinha ficado perfeita, e eu só precisava que o financiamento estudantil fosse aprovado. Era minha única chance de conseguir estudar lá, porque minha família nunca teve muito dinheiro guardado. O e-mail chegou numa terça-feira por volta das 3 da tarde. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, olhando o teto e imaginando como seria minha vida nos próximos 4 anos. Quando a notificação apareceu no celular, meu coração acelerou tanto que eu senti que ia desmaiar. Abri correndo com aquele sorriso bobo no rosto, já me imaginando contando para todo mundo que tinha conseguido. Só que não era isso. O financiamento tinha sido negado. Negado por causa do meu histórico de crédito. Eu li aquilo umas 5 vezes seguidas sem conseguir processar. Que histórico de crédito? Eu tinha 18 anos. Nunca tinha pedido um cartão, nunca tinha feito uma compra parcelada, nunca tinha assinado contrato nenhum. Não fazia o menor sentido. Fiquei olhando para a tela do celular por uns 20 minutos. Completamente perdida. Pensei que fosse erro do sistema, que tinham confundido meu nome com outra pessoa. Mas aí eu lembrei que precisava conferir, porque aquilo ia atrasar tudo. Entrei no site para puxar meu relatório de crédito, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E o que eu vi na tela me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. 12 cartões de crédito. 12. Todos abertos no meu nome. O mais antigo tinha sido aberto quando eu tinha 16 anos. 16. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo naquela época. Estudando para as provas da escola, saindo com amigos, assistindo séries até tarde. Não estava abrindo cartão de crédito. Não estava assinando nada. Mas alguém estava. Continuei descendo a página, e cada linha nova parecia pior que a anterior. Empréstimos pessoais, financiamentos de eletrônicos, compras parceladas em lojas de departamento. Tudo no meu nome. Tudo com atraso. Minha pontuação de crédito estava completamente destruída antes mesmo de eu ter tido a chance de construí-la. Senti uma onda de pânico subindo pelo peito. Quem tinha feito isso? Como alguém conseguiu meus dados? Fui invadida? Roubaram minha identidade? 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça, cada uma pior que a outra. Imprimi tudo. Cada extrato, cada contrato disponível, cada notificação de atraso. Eram pilhas e pilhas de papel. Sentei no chão do meu quarto com tudo espalhado ao meu redor, tentando montar o quebra-cabeça. E foi aí que comecei a notar os detalhes. As compras tinham sido feitas na minha cidade, nas lojas que minha família frequentava. Os endereços de entrega eram todos da minha própria casa. Um dos cartões tinha sido usado para comprar um sofá que estava na nossa sala há mais de 1 ano. Outro tinha pago por uma televisão enorme que meu pai instalou no quarto deles no meu aniversário de 17 anos. Meu estômago revirou. Não podia ser. Simplesmente não podia. Mas quanto mais eu olhava, mais óbvio ficava. As assinaturas nos contratos, quando havia digitalização, não eram minhas. Eram imitações ruins da minha letra. Os e-mails cadastrados usavam variações do meu nome que eu nunca tinha criado. Alguém tinha aberto contas de e-mail falsas, usando meu nome completo com números aleatórios no final, só para conseguir aprovar esses cartões. E a única pessoa que tinha acesso completo aos meus documentos, ao meu número de seguro social, à minha certidão de nascimento guardada no armário do escritório, era minha própria família. Passei a noite inteira sem dormir. Literalmente. Fiquei olhando para o teto, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Como assim meus pais tinham feito isso comigo? Por quê? A gente não tinha muito dinheiro, mas também nunca passou necessidade. Nunca faltou comida, nunca faltou roupa. Por que eles precisavam destruir meu futuro para comprar um sofá novo? Na manhã seguinte, desci para a cozinha com os olhos inchados e a cabeça latejando. Minha mãe estava fazendo café, meu pai lendo notícias no tablet. Tudo tão normal, tão casual, como se não tivessem acabado com a minha vida. Mas eu não falei nada. Ainda não, porque naquele momento alguma coisa dentro de mim mudou. Não ia ser um confronto emocional onde eu chorava e eles me abraçavam e pediam desculpa. Não. Se eles tinham planejado isso com tanta frieza durante anos, usando meus dados desde quando eu era menor de idade, então eu precisava de provas. Provas reais, indiscutíveis. Comecei minha própria investigação. Durante as próximas 3 semanas, me transformei em outra pessoa. Acordava cedo,
Ia para uma escola, voltava e passava horas trancada no quarto juntando evidências. Entrei em contato com cada banco, cada loja, cada empresa de cartão. Pedi cópias de contratos, extratos detalhados, registros de IP dos acessos às contas online. Pedi tudo que tinha direito de pedir. E comecei a gravar. Instalei um aplicativo no meu celular que gravava automaticamente sempre que eu apertava o botão de volume 3 vezes seguidas. Comecei a fazer perguntas casuais durante o jantar. Comentava sobre dívidas, sobre crédito, sobre como era injusto quando as pessoas usavam o nome dos outros para conseguir coisas. Observava as reações deles. Minha mãe sempre desviava o olhar. Meu pai ficava defensivo, dizendo que as pessoas exageravam, que família era família e que no final todo mundo se ajudava. Família se ajudava. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Também comecei a prestar mais atenção nas coisas ao meu redor. Reparei que meus pais viviam comprando coisas novas. Não coisas absurdas, tipo carros de luxo, mas um fluxo constante de itens. Roupas caras que apareciam do nada. Eletrônicos novos a cada poucos meses. Pequenas viagens de fim de semana que eles diziam ser promoções imperdíveis. Jantares em restaurantes mais chiques toda semana. E eu pensava, com que dinheiro? Meu pai trabalhava num escritório com um salário ok. Nada extraordinário. Minha mãe tinha um trabalho part-time numa loja. Não eram salários que permitissem esse estilo de vida. A menos que tivessem uma fonte extra de crédito. Uma fonte que não aparecia nas contas deles. Meu nome. Uma noite, enquanto eles assistiam televisão na sala, subi para o escritório. Sabia que estava errado mexer nas coisas deles. Mas, cara, eles tinham literalmente roubado minha identidade. Abri gavetas, procurei em pastas, vasculhei documentos antigos. E encontrei cópias da minha certidão de nascimento, meu cartão de seguro social e uma pasta cheia de extratos de cartões que eu nem sabia que existiam. Tudo escondido, tudo organizado, como se fosse um sistema. Tirei foto de cada página, cada detalhe. Meu celular ficou cheio de evidências. Também encontrei e-mails. Minha mãe tinha deixado a conta aberta no computador compartilhado. Eram e-mails dela se passando por mim, respondendo a bancos, confirmando informações, até pedindo aumento de limite em alguns cartões. Ela tinha criado uma persona inteira usando meu nome. E o pior, nos e-mails, ela falava com meu pai sobre gerenciar as contas da Harper, como se fosse algo completamente normal. Senti vontade de vomitar, mas respirei fundo, salvei tudo na nuvem e voltei para o meu quarto como se nada tivesse acontecido. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Ter que acordar todo dia, cumprimentar meus pais, fingir que estava tudo bem, quando por dentro eu estava fervendo de raiva. Teve dias que eu quase explodi, quase joguei tudo na cara deles durante o café da manhã, mas eu sabia que precisava fazer direito, que precisava ter todas as cartas na mão antes de jogar. Procurei informações online, li fóruns, artigos, relatos de outras pessoas que tinham passado por isso, e descobri que era mais comum do que eu imaginava. Pais usando os dados dos filhos para abrir crédito, sempre com a mesma desculpa. A gente vai pagar, é só temporário. Você é da família. Descobri também que existiam recursos legais, que eu podia reportar roubo de identidade, que tinha como registrar um caso de fraude mesmo quando o responsável era da própria família, e que se eu fizesse isso, poderia ter chance de limpar meu nome. Marquei uma consulta com uma advogada voluntária que atendia na universidade comunitária perto de casa. Expliquei tudo para ela, mostrei as evidências. Ela olhou para mim com uma expressão de pena misturada com raiva e disse que meu caso era sólido, que eu tinha direito de processar, de registrar um boletim de ocorrência, de fazer uma denúncia formal na Federal Trade Commission. Mas me avisou, ia ser uma guerra. Meus pais podiam enfrentar consequências criminais. Eu ia ter que testemunhar contra eles. A família inteira ia se virar contra mim. E mesmo com tudo isso, ia levar anos para meu crédito se recuperar completamente. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Voltei para casa naquele dia com uma pasta cheia de formulários e um plano. Ia confrontar meus pais, mas não sozinha, não desprevenida. Ia fazer exatamente como a advogada tinha orientado. Primeiro, o confronto, depois a denúncia formal. E se eles tentassem negar ou me manipular, eu já estaria com tudo encaminhado. Marcei para um sábado normal, depois do almoço, quando não tinha nada planejado e eles estariam em casa. Passei a manhã inteira com o estômago embrulhado. Mal consegui comer. Fiquei olhando para eles durante o almoço, tentando entender como tinham conseguido fazer aquilo comigo. Como tinham conseguido olhar no meu rosto todos os dias, sabendo o que estavam fazendo. Depois que terminamos de comer, pedi para conversarmos na sala. Minha mãe perguntou se estava tudo bem, com aquele tom de falsa preocupação.
Meu pai continuou mexendo no celular. Nem olhou para mim direito. Sentei no sofá que eles tinham comprado com um dos cartões no meu nome. A ironia não passou despercebida. Comecei devagar. Disse que tinha recebido uma notícia ruim sobre meu financiamento estudantil, que tinha sido negado. Minha mãe fez uma cara de surpresa exagerada. Meu pai resmungou algo sobre burocracia do governo. Aí eu soltei. Foi negado por causa do meu histórico de crédito. Silêncio. Continuei. Disse que tinha puxado meu relatório e descoberto 12 cartões de crédito abertos no meu nome. 12. Todos com dívidas. Todos em atraso. Tudo desde os meus 16 anos. O silêncio ficou mais pesado. Minha mãe começou a gaguejar, dizendo que devia ser um erro, que alguém tinha roubado meus dados. Meu pai estava vermelho, mas não falava nada. Foi quando eu coloquei as provas na mesa. Literalmente. Joguei a pasta com todos os extratos, todos os contratos, todas as fotos que tinha tirado dos documentos escondidos no escritório deles, e disse: foram vocês. A reação deles foi a pior parte de tudo, porque esperava negação, esperava desespero, talvez até pedido de desculpas, mas não foi isso. Minha mãe olhou para os papéis, olhou para mim e riu. Não foi uma risada nervosa, foi uma risada de desdém, como se eu estivesse sendo ridícula. Ela disse com a voz mais casual do mundo que era coisa de família ajudar nas contas, que eu morava ali de graça, comia de graça, usava a internet de graça e que contribuir um pouco com o crédito era o mínimo que eu podia fazer. Fiquei paralisada. Meu cérebro demorou uns segundos para processar que ela tinha realmente dito aquilo. Meu pai finalmente falou. Disse que eu estava exagerando, que crédito se recupera, que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, e que eu deveria ser grata por ter ajudado eles a viverem com dignidade todos esses anos. Grata? Comecei a tremer, não de medo, de raiva pura, uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Disse para eles que tinham cometido um crime, que tinham roubado minha identidade, que tinham destruído meu futuro, e que eu não ia deixar passar. Minha mãe revirou os olhos. Disse que eu estava sendo dramática, que era assim que as famílias funcionavam, que eu ia entender quando fosse mais velha. Foi aí que eu falei. Já entrei em contato com o banco, já registrei reclamação na Federal Trade Commission, já tenho uma advogada me orientando, e já iniciei o processo para reportar roubo de identidade. A cor sumiu do rosto dos dois. Meu pai levantou, começou a gritar. Dizia que eu era ingrata, que estava traindo a família, que não tinha o direito de fazer aquilo. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu ia destruir a vida deles, que eles iam ter problemas sérios, que eu não entendia o que estava fazendo. Mas eu estava calma agora, mais calma do que imaginei que conseguiria estar, porque finalmente, depois de semanas segurando tudo, estava colocando para fora. Disse que eles tinham a chance de assumir a responsabilidade, que podiam ter me contado, ter pedido ajuda de outra forma, ter sido honestos, mas escolheram me usar, escolheram destruir meu nome, meu crédito, meu futuro, e agora iam ter que lidar com as consequências. Meu pai avançou em mim, não chegou a me tocar, mas ficou bem perto, gritando na minha cara. Dizia que se eu fosse adiante com isso, ele ia me expulsar de casa, que eu não era mais bem-vinda, que ia me tirar do testamento, me cortar de tudo. Eu só olhei para ele e disse: pode fazer o que quiser, já tenho onde ficar. E era verdade. Tinha falado com uma amiga da escola, contado tudo para a família dela. Eles tinham oferecido o quarto de hóspedes enquanto eu precisasse. Foi quando tocaram a campainha. Todos paramos. Ninguém esperava a visita. Meu pai foi até a porta, ainda vermelho de raiva. Abriu. Eram 2 policiais. A cena que se seguiu foi quase surreal. Meu pai ficou branco. Minha mãe começou a chorar mais alto. Os policiais perguntaram se podiam entrar. Mencionaram que estavam ali por causa de uma denúncia de fraude de identidade. Eu tinha feito o boletim de ocorrência na sexta à noite, seguindo exatamente o que a advogada tinha instruído. Não esperava que aparecessem tão rápido, mas aparentemente levam a sério quando é um caso envolvendo menores de idade que tiveram dados usados ilegalmente. Os policiais pediram para conversar com meus pais, separadamente. Levaram meu pai para a cozinha, minha mãe ficou na sala comigo e com a policial feminina. Minha mãe tentou fazer uma encenação. Dizia que era tudo um mal-entendido, que eu estava confusa, que eles nunca fariam uma coisa dessas. Mas quando a policial perguntou se ela poderia explicar as assinaturas nos contratos, as compras feitas nos cartões, os endereços de entrega, ela começou a gaguejar. Então mudou de estratégia. Começou a dizer que sim, tinham usado meu crédito, mas que era para o bem da família, que estavam passando por dificuldades, que eu deveria entender, que não era crime ajudar a própria família. A policial explicou, com uma paciência impressionante, que usar os dados de outra pessoa sem consentimento, mesmo que seja um filho, é crime federal. Que não importa a justificativa,
que é roubo de identidade. Minha mãe começou a entrar em pânico de verdade. Perguntou o que ia acontecer, se iam ser presos. A policial disse que dependia de como o caso seguisse, mas que provavelmente teriam que responder criminalmente e civilmente. Na cozinha, ouvia meu pai também tentando se justificar. Sua voz estava mais baixa agora, menos agressiva. Parecia quase assustado. Os policiais ficaram por quase 1 hora. Tiraram o depoimento de todos, incluindo o meu. Pegaram cópias dos documentos que eu tinha. Informaram meus pais que seriam notificados formalmente sobre a investigação e que não podiam sair da cidade. Quando foram embora, a casa ficou em silêncio absoluto. Meu pai estava sentado na cozinha com a cabeça entre as mãos. Minha mãe no sofá, ainda chorando, mas agora em silêncio. Eu de pé no meio da sala, segurando minha pasta de provas. Tentaram mais uma vez me convencer. Disseram que eu ainda podia voltar atrás, que podia cancelar a denúncia, que a gente podia resolver tudo em família sem envolver a justiça. Meu pai até disse pela primeira vez que talvez eles tivessem errado. Talvez. Mas que eu estava errando mais ao expor a família assim. Não era um pedido de desculpas. Era manipulação. Subi para o meu quarto, juntei algumas coisas numa mochila e saí de casa. Liguei para minha amiga, que veio me buscar meia hora depois. Quando estava saindo, minha mãe gritou da sala que eu ia me arrepender, que estava destruindo a família, que nunca iam me perdoar. Não olhei para trás. As semanas seguintes foram um borrão. Me mudei para a casa da minha amiga. A família dela me acolheu sem fazer perguntas demais, só oferecendo apoio. Continuei indo para a escola, mas era como se estivesse no piloto automático. A investigação seguiu. Descobri, através da advogada, que meus pais tinham usado meus dados de formas ainda piores do que eu imaginava. Tinham aberto contas em mais lugares, não só cartões de crédito. Tinham feito empréstimos pessoais. Tinham até tentado alugar um carro no meu nome uma vez, mas não tinha sido aprovado. Tudo isso tinha começado quando eu tinha 16 anos. Alguns contratos tinham sido assinados antes disso, o que tornava tudo ainda mais grave, porque eu era legalmente menor de idade. A advogada me ajudou a iniciar o processo para disputar cada dívida. Expliquei para cada credor que eu era vítima de roubo de identidade, que as contas tinham sido abertas ilegalmente. Alguns foram compreensivos, outros disseram que o processo seria longo. Todos pediram o boletim de ocorrência, que eu tinha. Paralelamente, o caso criminal contra meus pais estava avançando. A promotoria decidiu processar. Não foi uma decisão minha, foi deles, baseado nas evidências. Mas mesmo assim, várias pessoas da família me culparam. Minha avó me ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que meus pais cometeram um erro, mas que família perdoa. Alguns tios mandaram mensagens dizendo que eu era egoísta, que estava pensando só em mim. Bloqueei quase todo mundo, porque nenhum deles se importou com o que tinha sido feito comigo. Nenhum deles se importou que meus pais tinham destruído meu crédito antes mesmo de eu ser adulta, que tinham roubado meu futuro. Só se importavam que a reputação da família estava manchada. O pior foi descobrir que alguns parentes sabiam, não todos os detalhes, mas sabiam que meus pais estavam usando o crédito da Harper para algumas coisas. E ninguém tinha me avisado. Ninguém tinha me protegido. A universidade dos meus sonhos estava fora de questão agora. Mesmo com a denúncia em andamento, mesmo disputando as dívidas, meu crédito ainda estava péssimo. Não ia conseguir financiamento estudantil tão cedo. Não ia conseguir ser aprovada para moradia estudantil que exigisse fiador. Tive que replanejar tudo. Me candidatei para universidades estaduais mais baratas. Busquei bolsas emergenciais para vítimas de crimes financeiros. A advogada me ajudou a encontrar programas de apoio. Não era o que eu queria, mas era o que eu tinha agora. Adiei minha entrada na faculdade por um semestre. Consegui um emprego part-time numa cafeteria para começar a juntar dinheiro. A família da minha amiga não cobrava aluguel, mas eu queria contribuir. Precisava me sentir independente. Meus pais tentaram entrar em contato algumas vezes. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu não respondia. Uma vez minha mãe apareceu na escola, mas eu avisei a coordenação e eles a impediram de entrar. Eles nunca admitiram que erraram, nem uma vez. Todas as mensagens que deixaram eram cheias demais, de "você não entende", de "a gente fez o melhor que podia". Como se usar a identidade da própria filha para comprar televisão e sofá fosse fazer o melhor que podiam. O processo criminal ainda está em andamento. A advogada disse que pode levar meses, talvez mais de 1 ano. Meus pais contrataram um advogado que está tentando alegar que era um mal-entendido familiar, mas as provas são sólidas demais. Quanto ao meu crédito, está sendo um processo lento. Cada conta disputada precisa ser investigada individualmente. Algumas já foram removidas do meu nome, outras ainda estão em análise.
A advogada estima que vai levar uns 3 a 5 anos para limpar completamente, mas que eventualmente vai ser possível. Consegui uma bolsa parcial para uma universidade estadual. Não é a universidade dos meus sonhos, mas é um começo. Vou começar no próximo semestre. Vou ter que trabalhar enquanto estudo, vai ser puxado, mas pelo menos é um caminho. Cortei contato com a maior parte da família. Alguns primos mais jovens ainda falam comigo escondido, mas é raro. A maioria me vê como a vilã da história. A que destruiu a família. A que colocou os próprios pais na justiça. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que família não é só sangue. Família é quem te protege, quem te respeita, quem não te usa para benefício próprio. E os meus pais nunca foram família de verdade. A família da minha amiga me acolheu quando eu mais precisei. Professores da escola me apoiaram. A advogada voluntária dedicou horas do tempo dela para me ajudar sem cobrar nada. Essas pessoas são mais família do que quem compartilha meu sobrenome. Tem dias que eu me sinto culpada. Dias que eu penso se fiz a coisa certa. Se não deveria ter tentado resolver de outra forma. Mas aí eu lembro. Eles tiveram anos para fazer diferente. Anos para serem honestos. Anos para pedirem ajuda de outra forma. E escolheram conscientemente destruir meu nome, meu futuro, minha confiança. Não tenho como voltar atrás. E não sei se voltaria mesmo que pudesse. O que sei é que vou reconstruir minha vida. Vai ser mais difícil, vai demorar mais, mas vou conseguir. E vou fazer isso sem a ajuda de quem me traiu da pior forma possível. Ainda tenho pesadelos às vezes. Acordo no meio da noite pensando em tudo que perdi. A universidade que eu queria. O relacionamento com meus pais que, mesmo imperfeito, ainda existia. A inocência de acreditar que família sempre te protege. Mas também acordo grata. Grata por ter descoberto antes que fizessem mais danos. Grata pelas pessoas que me apoiaram. Grata por ter tido coragem de fazer o que era certo. Mesmo quando era a coisa mais difícil do mundo. Meus pais destruíram meu crédito. Mas não destruíram quem eu sou. E é isso que importa no final. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.